Em meio às montanhas que margeiam a capital iraniana, há um lugar que, de longe, poderia passar despercebido. A vista é quase encantadora. Colinas verdes, o horizonte recortado pela imponente silhueta das cordilheiras e a cidade de Teherã se espalhando abaixo como um tapete vivo de concreto e fumaça. Mas escondido nessa encosta está algo que não combina com a paisagem, um complexo que o mundo aprendeu a temer. Seu nome é Evin. Para os iranianos, essa prisão é mais do que um edifício, é um símbolo de silêncio forçado. Uma Bastilha moderna onde vidas são apagadas e vontades são quebradas. A história de Evin é inseparável da própria história contemporânea do Irã. Ela começou muito antes do atual regime dos Ayatollahs. Foi nos anos 70, ainda sob o reinado do Shah Mohammad Reza Pahlavi, que o projeto da prisão nasceu. Em 1971, quando as primeiras fundações foram abertas, o país vivia em meio de transformações rápidas. Modernização forçada, industrialização acelerada e uma monarquia que se agarrava ao poder usando repressão como arma. O Shah precisava de um lugar discreto e impenetrável para abrigar os inimigos políticos, dissidentes e opositores. Assim, em 72, Evin abriu as suas portas, não como um espaço de justiça, mas como um mecanismo de controle. A ironia é que o que nasceu como uma ferramenta da monarquia sobreviveu a ela mesma. Em 79, quando a Revolução Islâmica varreu o Shah do poder, esperava-se que os símbolos do antigo regime fossem destruídos. Mas não, Evin. A prisão foi tomada e reaproveitada, quase sem intervalo. Se antes guardava opositores do Shah, agora passou a receber os antigos aliados do monarca, funcionários, generais e qualquer um acusado de colaborar com o regime deposto. Com o tempo, a lista de presos cresceu para incluir não apenas os derrotados do passado, mas também críticos do novo governo, jornalistas, intelectuais e até antigos revolucionários que ousaram discordar da linha rígida do Ayatollah. Era como se Evin tivesse trocado de uniforme, mas não de função. Sob o Shah, era um instrumento de medo. Sob o Ayatollah, continuou sendo exatamente isso. A prisão não apenas sobreviveu à Revolução Islâmica, ela prosperou nela. Tornou-se peça central de um sistema que precisava de um espaço para os que deveriam desaparecer. O que dá a Evin seu poder simbólico não é apenas a violência que carrega, mas também a proximidade com o coração do poder. Localizada no norte do Teherã, a prisão está praticamente à vista dos corredores do governo. É como se o regime quisesse lembrar diariamente a população de que a repressão está logo ali, a poucos quilômetros. Diferente de prisões remotas, isoladas em desertos ou ilhas, Evin está incrustada dentro da própria capital. Quem vive em Teherã sabe que ela está lá, vigiando e esperando. Com o tempo, o nome Evin deixou de ser apenas um presídio, tornou-se metáfora. Para muitos, estar em Evin significa estar preso sob o peso do Estado, engolido pelo aparato repressivo, sujeito a desaparecer em meio a corredores sem janelas. Famílias inteiras passaram décadas sem notícias de seus parentes, sabendo apenas que estavam lá dentro, invisíveis ao mundo. A prisão tornou-se não só um lugar físico, mas também um fantasma psicológico. Evin guarda dentro de si um acervo de horrores que vai além do encarceramento comum. Relatos de detentos falam em torturas, execuções, interrogatórios intermináveis e uma prática que se repetiria ao longo de décadas: o uso de estrangeiros como moeda de troca. Turistas, jornalistas e acadêmicos foram acusados de espionagem e lançados em suas celas. Não tanto pelo que haviam feito, mas pelo valor que poderiam ter em negociações internacionais. É a chamada diplomacia de reféns, e Evin é o seu palco principal. Essa prática mostra o quanto a prisão é mais do que um simples espaço de castigo. Ela é uma engrenagem estratégica. Um local onde o Irã exerce poder não apenas sobre seus cidadãos, mas também sobre o cenário internacional. Manter reféns políticos perto do centro da capital é manter fichas de barganha sempre à mão. É também um lembrete de que, para o regime, justiça não é um princípio, é uma ferramenta moldada conforme a conveniência. Mas se por fora, Evin pode parecer apenas uma prisão morada, por dentro, ela carrega marcas únicas. O complexo cresceu ao longo dos anos, com prédios espalhados de maneira quase aleatória pela encosta. Alguns servem para administração, outros para visitas, outros para abrigar homens e mulheres em alas separadas. Mas há também as áreas que se tornaram sinônimo de terror. As seções numeradas, 209, 240, 325, 2A, são blocos de confinamento absoluto, controlados diretamente por diferentes braços da inteligência iraniana. Cada seção é como um pequeno feudo.
com suas próprias regras, métodos e instrumentos de repressão. Essa fragmentação dentro da prisão é parte do que a torna tão opaca. Nem sempre é claro quem controla o quê, ou qual órgão está por trás da determinada ala. O resultado é um labirinto burocrático e físico, onde prisioneiros desaparecem de uma seção para outra, muitas vezes sem que as famílias recebam qualquer explicação. É nesse emaranhado que as vidas se perdem, que identidades se apagam, que pessoas comuns se tornam anônimos números em relatórios secretos. Nos anos 1980, durante a guerra entre Irã e Iraque, Evin foi palco de massacres silenciosos. Estima-se que milhares de presos políticos foram executados em poucos meses, enterrados em valas coletivas. Essas execuções se tornaram uma ferida aberta na memória iraniana, lembrando que a prisão não era apenas um espaço de confinamento, mas também de eliminação. O nome Evin ganhou um peso ainda mais sombrio, comparável a outros locais na história, onde o Estado usou prisões para exterminar seus próprios cidadãos. Ao longo das décadas seguintes, Evin continuou a se reinventar, mas nunca para o melhor. Reformas que foram anunciadas como modernizações não passaram de mudanças cosméticas. Cada mudança parecia feita não para humanizar o espaço, mas para aperfeiçoar os mecanismos de controle. Assim, meio século depois de sua inauguração, Evin permanece como uma cicatriz viva. Para quem olha de fora, pode parecer apenas um prédio cercado por muros altos. Para quem está dentro, é o fim do mundo. Esse é apenas o começo da história, porque o verdadeiro horror de Evin não está em seus muros de concreto ou na sua história oficial, está no que acontece por trás de suas portas fechadas, onde interrogatórios se estendem por dias, onde a luz nunca se apaga e onde até o silêncio é usado como arma. O que define a anatomia de Evin são os compartimentos internos onde o Estado abriu mão até da pretensão de legalidade. Alas numeradas que funcionam como feudos de diferentes serviços de inteligência, cada qual com seus métodos, suas regras e seu silêncio. Oficialmente, a prisão está sob a autoridade da Organização Nacional de Prisões. Na prática, Evin é um condomínio de poderes. A Guarda Revolucionária, IRGC, o Ministério de Inteligência e braços do Judiciário controlam, em conjunto ou de forma autônoma, as áreas que realmente importam, especialmente as reservadas a presos políticos. É por isso que os nomes que mais pesam ali dentro não são os dos diretores, mas os números das seções. Cada número remete a uma assinatura de controle. Fala-se que a 209 é operada pelo Ministério da Inteligência, a 240 por serviços ligados ao Judiciário, a 325 por unidades da Guarda Revolucionária. Não é necessário um diagrama institucional para entender o efeito. Evin não tem um centro, tem vários. E quando o poder está difuso, a responsabilidade evapora. Essa fragmentação se traduz numa experiência errática para quem entra. Dois presos acusados do mesmo crime podem viver realidades opostas, a depender do corredor onde são lançados. Aos dormitórios da população geral, superlotados, abafados e ásperos. E há células que não são dormitório, são instrumentos, os cubículos de isolamento, onde se lapida o método de Evin mais temido e perverso, a chamada tortura branca. Salas com beliches empilhados até o teto, corredores que cheiram a suor, desinfetante barato e comida azeda. 5 chuveiros e 5 vasos sanitários para centenas de homens em um único setor. Quantas pessoas cabem numa cela para 20? Uma matemática cruel responde: 30, às vezes mais. O Irã é um país de extremos e Evin não isola ninguém deles. Calor sufocante e frio cortante. No verão, o oxigênio parece faltar. No inverno, o cobertor fino vira moeda. A comida não alimenta, cala. Rações pálidas, sem valor nutricional, repetidas até o enjoo. Muitos perdem peso rapidamente. O resultado é previsível. Corpos fracos, imunidade em queda e uma cadeia de infecções que circula como se fosse mais um prisioneiro com passe livre. A enfermaria existe, mas se confunde com promessa. Consultar um clínico pode levar semanas. Ver um especialista é privilégio de outro mundo. Muitos vivem com suspeitas de hepatites que não são testadas, dores sem diagnósticos, febres que sobem e descem ao sabor do acaso. Em Evin, a doença não é um evento, é o clima. Mas toda essa precariedade parece quase tolerável quando comparada ao que espera atrás das portas numeradas. O isolamento de Evin não é apenas ficar sozinho, é projetado. O piso branco esfarela como giz e cola nos pés. Paredes brancas, teto branco, luz fluorescente que nunca apaga. O branco aqui não é pureza, é exaustão sensorial. Sem janela, sem relógio e sem vozes. Uma pia, um vaso turco, um cobertor, um copo de plástico, um par de chinelos. 2 metros quadrados de eternidade.
A arquitetura do isolamento varia entre as seções. Em certas portas, há um visorzinho acima da grade, onde poeira antiga filtra um fiapo de luz e de barulho. Em outras, há apenas um microorifício externo que permite que o guarda observe sem ser observado. A mensagem é clara: você não vê nada, você não sabe de nada e você não é de nada. Cada detalhe contribui para o mesmo propósito: quebrar sem deixar marcas. Enquanto isso, o resto da máquina gira. A logística de Evin tem a eficiência brutal de um circuito fechado. Aqui se detém, aqui se interroga, aqui se acusa e aqui se julga. E aqui se cumpre a pena. O réu não precisa atravessar a cidade vem até ele, na forma de promotores que compartilham o mesmo terreno, de um tribunal improvisado num prédio de visitas, de papéis que circulam entre salas, que cheiram ao mesmo café frio. Não há contradições externas para morder o processo. Tudo é interno, endógeno, autocentrado. O Estado fala consigo mesmo. E se dá razão. Essa autossuficiência se alimenta do imponderável. Ninguém sabe quanto tempo fica em isolamento, nem quais são as condições para sair de lá. A incerteza não é falha, é técnica. O preso aprende que não controla nada, nem a luz, nem o ar, nem a informação, nem o relógio. A vida nos pavilhões coletivos é a prova diária de que a dignidade humana aguenta mais do que deveria. A vida nos cubículos brancos é a demonstração de que toda dignidade tem um ponto de ruptura. Esse é o ponto que Evin busca, metodicamente. Primeiro, esgota o corpo, depois, esfola a mente. Entre uma noite sem escuro e um dia sem janela, surgem as condições ideais para a etapa seguinte: os interrogatórios. Porque a tortura branca não é o fim, é a antessala. A prisão prepara, o interrogatório colhe. E quando o preso finalmente estiver pronto, os senhores dos números entram em cena. É aqui que nossa história mergulha em um território ainda mais sombrio. Agora, se você quer entender como o regime converte sofrimento em uma narrativa oficial e como o ser humano tenta não se perder quando tudo ao redor conspira para apagá-lo, inscreva-se agora, que logo em seguida nós abrimos a porta do isolamento e sentamos à mesa do interrogatório. E não se esqueça também de dar like. O que torna Evin mais assustadora não é apenas o ferro frio das grades, nem as paredes manchadas pelo tempo. É a maneira como a prisão converte cada detalhe em um jogo mental. A violência física existe, mas o que realmente corrói é a arquitetura invisível da mente. O prisioneiro nunca sabe por que foi colocado em determinada ala, nem por quanto tempo ficará lá. Não há sentença clara, não há prazo para contar. Dias viram semanas, semanas viram meses, e a mente se acostuma à ideia de que o tempo não existe. Esse vácuo temporal é parte da engrenagem. Quando não há relógio nem calendário, a pessoa deixa de perceber como sujeito e passa a ser apenas um objeto em suspensão. O primeiro estágio é quase burocrático. O prisioneiro é obrigado a escrever sua própria vida. Nome, família, amigos, empregos, opiniões, contatos, tudo em detalhes. A cada página preenchida, o interrogador rasga o papel e exige: escreva de novo, mas dessa vez, diga a verdade. O ritual se repete dezenas de vezes. O objetivo não é obter informação, é desgastar. Cada rasgo diz, em silêncio, sua memória não importa, sua versão não vale nada. Depois vem uma segunda etapa, a mais cruel, a desconstrução. Interrogadores passam horas atacando crenças políticas, convicções religiosas, opiniões íntimas. O processo não busca a verdade, busca a rendição. Relatos de ex-presos falam de dias inteiros sob luz forte, com perguntas repetidas até exaustão. Uma estudante contou que tinha que responder as mesmas questões 100 vezes, e cada vez que repetia a mesma resposta, levava um golpe. Outro detento relatou que interrogatores diziam que sua esposa está em outra ala, ameaçando torturá-la caso ele não assinasse uma confissão. E quando o interrogatório cansa de ser lógico, ele se torna surreal. Prisioneiros são informados de notícias falsas. O presidente renunciou. O seu país declarou guerra. Um amigo íntimo o traiu. Sem acesso à informação externa, qualquer frase se torna verdade temporária. Aos poucos, o mundo se dissolve em boatos ditados pelo carrasco. O que antes era firmeza de caráter, vira dúvida. O que era convicção, viraria movediça. Esse método tem nome: quebra psicológica por incerteza. Não é necessário arrancar unhas nem aplicar choques. O verdadeiro triunfo é fazer a vítima duvidar de si mesma, até que assine qualquer papel apenas para interromper o ciclo. Para alguns, a linha entre sanidade e loucura nunca se recompôs. Um ex-preso contou que,
Desde sua libertação, só consegue dormir com comprimidos. O silêncio de um quarto escuro lhe parece insuportável, como se fosse uma extensão de Evan. Outro descreveu a sensação de ainda escutar as portas de ferro batendo, mesmo anos depois de ter saído. A prisão não termina no portão, continua na mente de quem passou por ela. O pior é que muitas dessas confissões forçadas são exibidas em julgamentos falsos, ou mesmo na televisão estatal, como prova da eficiência da justiça iraniana. O sofrimento privado de um prisioneiro se transforma em um espetáculo público para milhões. Evan não apenas pune, Evan reescreve. O indivíduo entra com uma biografia, uma história, uma identidade, sai com uma versão editada, moldada pela pressão, pela solidão, pelo medo. É por isso que ex-prisioneiros descrevem a sensação de que partes dele ficaram para trás, dissolvidas entre relatórios e confissões arrancadas. Não é só uma prisão, é uma fábrica de narrativas, onde vidas são trituradas até caberem em relatórios oficiais. Se até aqui falamos do poder psicológico de Evan, agora entramos no território onde a repressão deixa marcas visíveis. Ossos quebrados, cicatrizes, sangue no chão. Um episódio resume bem essa realidade. Em abril de 2014, durante o que seria apenas uma inspeção rotineira nas celas, prisioneiros se recusaram a obedecer em protesto contra as condições. A resposta foi batizada depois como Quinta-feira Negra. Homens foram algemados, vendados e conduzidos por um corredor de guardas armados de cacetetes. 30 deles saíram com ferimentos graves. O governo negou tudo, chamando de tentativa de motim, mas as marcas ficaram. Anos depois, um hacker conseguiu invadir os sistemas da prisão e expôs ao mundo gravações das câmeras de segurança. As imagens eram brutais, prisioneiros sendo arrastados inconscientes, guardas chutando homens algemados, funcionários indiferentes passando ao lado de corpos ensanguentados. E os espancamentos não ocorriam apenas em rebeliões, eram parte dos interrogatórios, muitas vezes depois de horas de perguntas, vinha a sessão de golpes. A lógica era simples, se as palavras não quebrassem, o corpo quebraria. Mulheres também não eram poupadas. Uma ex-presa relatou que passava 12 horas por dia sendo questionada e que, nos intervalos, ouvia gritos de outras sendo agredidas. Guardas batiam na porta de sua cela apenas para dizer: ouça bem, você é a próxima. A violência física era acompanhada pela ameaça constante da execução. E em muitos casos, a ameaça se tornava realidade. Em 88, milhares de presos políticos foram levados para comissões improvisadas, que decidiam seu destino em minutos. A maioria saiu dessas salas direto para enforcamento. Décadas depois, o padrão se repetiu em menor escala. Entre 2023 e 2025, organizações de direitos humanos registraram um aumento nas execuções rápidas de opositores, muitos vindos diretamente dos corredores de Evan. Como Evan concentra tribunal, promotoria e celas no mesmo espaço, não há transparência nem distância entre os acusados e o castigo. Em teoria, o processo é eficiente. Na prática, é uma linha de produção de condenações. Um prisioneiro entra como suspeito, é interrogado até confessar, julgado em minutos e, em alguns casos, executado sem sequer deixar os muros da colina. E o que não termina em morte, termina em mutilação invisível. Os ossos quebram, mas também quebram os vínculos com o corpo. Muitos ex-prisioneiros relatam sequelas crônicas. A violência de Evan não é momentânea. Ela se instala no corpo e acompanha a vítima para sempre. Mas talvez o detalhe mais cruel seja a indiferença. É a normalização da brutalidade. Bater não é exceção, é expediente. E essa naturalização corrói não apenas as vítimas, mas também a sociedade que sabe, suspeita, mas é forçada a viver com a ideia de que a prisão está lá, funcionando assim. Em outubro de 2022, o nome de Evan voltou a ocupar as manchetes. O país inteiro fervia após a morte de Mahsa Amini, a jovem de 22 anos detida pela polícia da moralidade por não usar o véu da maneira considerada correta. Sua morte desencadeou protestos massivos, liderados por mulheres que ecoaram em Teherã e em dezenas de outras cidades. A cada esquina, a repressão lembrava à população o preço de desafiar o regime. Mas o inesperado aconteceu quando, até dentro dos muros de Evan, a indignação encontrou voz. Superlotada de manifestantes recém-presos, a prisão tornou-se um barril de pólvora. Relatos falam de tumultos, incêndios e gritos que ecoavam pelos corredores. O fogo tomou parte do complexo, iluminando a noite da capital. As autoridades reagiram com a ferocidade de sempre. Tiros de advertência, ameaças de massacre, intimidações. O governo reconheceu oficialmente 8 mortos e 61 feridos. Mas organizações independentes apontam que os números podem ter sido bem maiores. Seja qual for a versão, ficou claro.
nem dentro da prisão mais temida do Irã, o espírito de revolta podia ser apagado por completo. Evin voltou a ser o centro da atenção mundial. Israel e Irã, rivais históricos, finalmente trocaram mísseis em confrontos que duraram quase 2 semanas. Em meio a esse conflito, Israel decidiu mirar não apenas nas bases militares, mas em símbolos, e Evin foi um deles. Naquela noite de junho, mísseis atingiram o complexo, destruindo o prédio administrativo, parte da enfermaria e até o setor de visitas. O ataque matou mais de 80 pessoas, incluindo guardas, funcionários civis e alguns prisioneiros. Israel afirmou ter conduzido o ataque preciso, visando a estrutura usada para operações de inteligência. O Irã denunciou como crime de guerra. O bombardeio deixou o complexo em ruínas parciais. Centenas de presos foram transferidos às pressas para outras prisões. Mas no processo, muitos desapareceram. Mas em agosto, apenas 2 meses depois do ataque, as autoridades chocaram o mundo ao devolver cerca de 600 prisioneiros ao complexo. Ainda sem infraestrutura básica, sem eletricidade estável, sem condições mínimas de higiene. O lugar foi descrito como um calabouço improvisado, a persistência do horror. Desde os tempos do Shah até a República Islâmica, passando por revoltas, massacres e até ataques externos, a prisão resiste. É uma instituição que atravessa regimes, que sobrevive a reformas de fachada, que se adapta à tecnologia de repressão. Cada geração iraniana herda não apenas a lembrança, mas a realidade que continua de Evin. Hoje, falar da prisão não é apenas falar de um edifício, é falar de um símbolo que paira sobre o país. É um lembrete de que qualquer palavra mal colocada, qualquer protesto, qualquer artigo publicado pode levá-los dali para dentro. E, no fundo, a sensação é de que os muros não se limitam ao terreno da colina. O país inteiro pode ser uma extensão de Evin. É a Bastilha iraniana. Mas ao contrário da Bastilha francesa, ainda não caiu. E, enquanto estiver erguida, continuará projetando sua sombra sobre milhões. Lembrando que no Irã, a prisão não é apenas um lugar físico. É um estado permanente de vigilância. Um aviso silencioso de que a qualquer momento, qualquer pessoa pode desaparecer atrás dos seus muros. No fim, a maior crueldade de Evin é a lição que ela transmite, de que a repressão pode se tornar rotina, de que a injustiça pode se institucionalizar, de que a dor pode virar política de Estado.